Queridos irmãos, boa noite, salve Maria. Hoje damos continuidade à nossa semana de formação catequética. Estamos estudando a Bíblia. Sejam bem-vindos ao nosso segundo encontro. Meu nome é Elisângela. Sou catequista nessa comunidade Sagrado Coração de Jesus, em Nova Matrona, na paróquia Santo Antônio de Salinas. Estou nessa missão há 20 anos. E para mim, a palavra de Deus é importante porque ela me leva a conhecer verdadeiramente Jesus e os seus ensinamentos. Querida comunidade, boa noite, sejam bem-vindos. Meu nome é Flávia, sou catequista nessa comunidade e também estou nessa missão há 6 meses. Falar da palavra de Deus é falar do nosso contato com a revelação divina, dada a nós por Deus. E em minha vida, a palavra de Deus se faz presente diariamente, pois para mim é muito importante esse momento de intimidade direta com o nosso Senhor. Nós reunimos hoje, em toda essa caminhada de conhecimento, nessa semana catequética, buscando nos encontrar com a palavra de Deus e dela nutrir a nossa vida cristã. São Jerônimo, o sacerdote que viveu no século IV e foi responsável por traduzir a Bíblia para o latim, tradução essa que chamamos de Vulgata, nos diz que ignorar as Escrituras é ignorar a Cristo. Por isso, a Igreja sempre se preocupou em catalogar, zelar e proclamar a palavra de Deus, para que todos, conhecendo a Cristo, sejam salvos por Ele. Nós, como católicos, precisamos conhecer mais a Jesus e ler as Escrituras é um meio privilegiado para que nos encontremos com Ele. Por isso, é tão importante que tenhamos familiaridade com os textos sagrados. A Bíblia é um livro fascinante, mas realmente pode ser difícil de entender em alguns momentos. Por isso, precisamos de muita humildade para reconhecer nossos limites e de confiança na Igreja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vinde, Espírito Criador, a nossa alma visitar. Sem par, a fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina a salutar. Sois o doador dos 7 dons, e sois cordeiro na mão do Pai. Por ele prometido a nós, por nós, seus feitos proclamai. A nossa mente iluminai, os corações enchei de amor, nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli, e concedei-nos a vossa paz. Se pela graça nos guiais, o mal deixai para trás. Ao Pai e ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer que procedeis do seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. Amém. Hoje, no nosso segundo encontro, trataremos especificamente do Antigo Testamento. Que possamos perceber neste encontro de hoje o que nos ensina nosso Papa Emérito Bento XVI. A Sagrada Escritura é um diálogo permanente entre Deus e o homem. Um diálogo progressivo no qual Deus se mostra cada vez mais perto, no qual podemos conhecer sempre melhor a sua face, a sua voz e o seu ser. E o homem aprende a aceitar que conhece Deus ao falar com Deus. Ao longo dos tempos e da história, Deus se revela a nós e prepara o povo para a vinda de Cristo, Redentor de todos. Os livros do Antigo Testamento dão testemunho de toda a divina pedagogia do amor salvífico de Deus. Os cristãos veneram o Antigo Testamento como verdadeira palavra de Deus e sempre rechaçou a ideia de rejeitar o Antigo Testamento sob o pretexto de que o Novo o teria feito caducar. Para nos ajudar a compreender um pouco sobre o Antigo Testamento, convidamos o nosso irmão Gisélio, que nos fala sobre esse assunto tão importante
noite, querida comunidade. Que maravilha estarmos juntos nesta terça-feira para juntos refletirmos sobre as Sagradas Escrituras. Nessa semana catequética, onde nós estamos buscando viver esse tempo de amor à Palavra de Deus. Nesse mês de setembro, dedicado à Santa Palavra de Deus. Então, nesse dia de hoje, nós vamos falar, refletir um pouco sobre o Antigo Testamento. Eu não sou nenhum teólogo, nenhum exegeta sobre a Bíblia, mas estudamos, estamos estudando o tempo inteiro, estamos ouvindo, prestando atenção, e o que nós vamos conversar aqui hoje é tirado do Catecismo da Igreja Católica, é tirado de alguns estudos feitos por alguns estudiosos, cientistas da Bíblia, alguns exegetas, e com base também na Sagrada Escritura, certo? Então, nós vamos buscar nesse dia de hoje aqui refletir uma pergunta: como nós podemos, como podemos ajudar aquele leitor do Antigo Testamento que quer ler o Antigo Testamento a ter uma melhor compreensão do que está lendo? Como nós podemos ajudar essas pessoas a ter esse entendimento sobre o Antigo Testamento? Então, a primeira pergunta que nós fazemos é: o que é o Antigo Testamento? O Antigo Testamento, antes de mais nada, ele é a revelação de Deus à humanidade. Deus quis se revelar à humanidade. Então, ele vai se desvelando, ele vai se revelando pouco a pouco aos seus filhos, aquele povo. O Antigo Testamento também, ele é a revelação do plano da salvação de Deus. Nós vamos detalhar mais um pouco à frente o que significa isso, mas Deus também, no Antigo Testamento, ele vai revelando o seu plano de salvação, o seu plano de amor para com seus filhos, para com o seu povo. Ele vai revelando a sua face, a face de um Deus amoroso, a face de um Deus que está do lado do seu povo, a face de um Deus que deseja do seu povo a fidelidade, que deseja do seu povo que seu povo esteja ligado a Ele. Quando nós lemos lá nos livros de Juízes, de Josué, também no Gênesis, o Senhor vai dizer, entre outros livros, vai dizer assim: eu serei um Deus para vós e vós será o meu povo. Então, aí começa essa parceria, essa aliança, como um casamento. Deus, ele é um Deus para nós e nós somos um povo para Ele. E essa aliança, esse casamento, exige a fidelidade do povo para com Deus. Então, o Antigo Testamento é esse processo, de casamento, podemos assim dizer, entre Deus e o seu povo. O Antigo Testamento também é a preparação do povo de Deus para receber Jesus. No Antigo Testamento a gente não vai ler a palavra Jesus no Antigo Testamento, Jesus é do Novo Testamento. Mas Deus prepara seu povo para receber Jesus, o Messias. Então o povo vai vivendo ali no Antigo Testamento nessa promessa de Deus de salvação, de um Messias, de um libertador que viria para libertar o povo das amarras do mal, libertar o povo da escravidão que o povo vivia. Então Jesus é prometido no Antigo Testamento. Nós não vemos lá o nome Jesus, mais uma vez refletir aqui. O nome Jesus, a palavra Jesus, ela não está escrita no Antigo Testamento, mas nós vemos pistas, profecias, podemos assim dizer, acerca do Messias, do enviado, do Emanuel, do Deus conosco. Os livros do Antigo Testamento, eles são também divinamente inspirados. Não tem um autor só, não foi uma só pessoa que escreveu o Antigo Testamento, mas foram várias pessoas.
Silvano, no dia de ontem, nos introduziu nesse assunto, quando também nos dizia sobre isso, sobre a revelação de Deus, para nós. Os livros foram inspirados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo conduzia aqueles homens e mulheres a escreverem a palavra de Deus, a escrever aquilo que estava sendo colocado no coração deles pelo Espírito Santo. Então, os livros do Antigo Testamento, eles são divinamente inspirados. O Antigo Testamento também, ele só tem sentido com o Novo Testamento. Por que isso? E também vice-versa, O Novo Testamento ele tem sentido com o Antigo, só tem sentido com o Antigo Testamento. Porque um é o complemento do outro. O Antigo Testamento entrega para o Novo Testamento. O Novo Testamento recebe do Antigo Testamento. Se nós tivéssemos apenas o Novo Testamento, nós não teríamos sentido. O que mais? O que vem antes disso? Quem é esse Jesus? Como que é? Se não tivesse o Antigo Testamento. E o Antigo Testamento, ele não tem sentido. De repente você para ali e aí, aconteceu o que depois? O que aconteceu depois do Antigo Testamento? Então, eles são um complemento. Então nós precisamos ler o Antigo Testamento à luz do Novo Testamento. E nós temos que ler o Novo Testamento à luz do Antigo Testamento. Eles vivem então uma complementariedade. E isso é muito importante. O Antigo Testamento, então, ele contém 46 livros, 46 livros no Antigo Testamento. Se você contar, por exemplo, Lamentações e o livro de Jeremias, Jeremias e Lamentações, tem hora que é colocado como se fosse um só. Jeremias e Lamentações não teríamos 45, mas separados nós temos 46 livros no Antigo Testamento na Bíblia Católica, Nós vamos explicar agora sobre isso. Muitas pessoas, gente, quando se trata do Antigo Testamento, tem uma dúvida terrível, Por que existe dois Antigos Testamentos? Nós vemos aí na Bíblia protestante, a Bíblia evangélica, que tem livros, não tem livros lá que tem na Bíblia católica, Ou seja, a Bíblia católica tem livros que não tem na Bíblia protestante, na Bíblia evangélica. Como que é isso? Foi os protestantes que tiraram? Foram os católicos que colocaram livros a mais? De onde que vem essa história? Eu sei que isso é uma dúvida de muitas pessoas. Então, pesquisando sobre o assunto, a história é mais ou menos assim, Os escritos sagrados do Antigo Testamento, eles foram escritos ali, mais ou menos no ano 200, mais ou menos, antes de Jesus. No ano 200, antes de Jesus nascer, no ano 200, 180, ali antes de Jesus nascer, 180 anos de Jesus nascer, havia no Egito uma cidade muito famosa chamada Alexandria. E nessa cidade havia uma biblioteca, considerada a maior biblioteca do mundo naquela época. E nessa biblioteca tinha todos os livros daquela época conhecidos, todos os livros havia naquela biblioteca. Mas não havia ainda a Torá, a Bíblia dos judeus. Não havia lá a Torá, a Bíblia não tinha lá. Não tinha ainda o Novo Testamento, porque nós estamos falando aqui 180, 200 anos antes de Jesus nascer. Antes de Jesus nascer. Então, foi feito um pedido lá do rei do Egito, o Ptolomeu, que trouxesse também a Bíblia, o Antigo Testamento, para a biblioteca de Alexandria. Só que acontece o seguinte: naquela época, o inglês da época, vamos dizer assim, era o idioma grego. O que quer dizer isso? Hoje, por exemplo, em qualquer cidade do mundo que você for, a língua meio que oficial que todo mundo fala é o inglês. É a língua do comércio, É o inglês. E nessa época que eu estou mencionando aqui, o idioma do comércio na época era o idioma grego, o grego. Então, o rei Ptolomeu convoca 70 sábios, rabinos, judeus, para que traduzisse a Bíblia do hebraico para o grego, porque é uma língua fácil que todo mundo ia ler. Então esses 70 homens,
fizeram esse trabalho. Traduziram então o Antigo Testamento do hebraico, que era a língua onde foi escrita a Bíblia, o Antigo Testamento, para o grego. E essa tradução ficou conhecida como Septuaginta. O nome é um pouco difícil, Septuaginta, ou também chamado de a tradução dos 70, porque 70 sábios, 70 homens judeus, rabinos, mestres, traduziram a Bíblia do hebraico para o grego. E assim ficou, essa tradução dos 70. Então nós temos agora, nessa época, duas traduções da Bíblia. Uma tradução em hebraico e uma tradução em grego. Certo? O que acontece? Jesus então nasce, envia os discípulos para a missão, ele morre, ressuscita, sobe ao céu, e os discípulos saem da missão. Quando os discípulos eles saem para seguir aquele chamado, aquela ordem de Jesus, ide pelo mundo e pregai o Evangelho a todas as criaturas, o mundo falava grego, as pessoas tinham mais familiaridade com o grego, quase todo mundo falava grego, porque era a língua universal naquela época. Então tinha a Bíblia hebraica e a Bíblia grega. O que os discípulos fizeram? Eles pegaram então a Bíblia grega, a Septuaginta, e usaram para falar aos povos. Tanto isso é, queridos, porque quando nós lemos lá no Novo Testamento, o Novo Testamento tem 350 citações do Antigo Testamento. Olha que interessante. O Novo Testamento tem 350 citações do Antigo Testamento. E dessas 350 citações do Antigo Testamento, 300 citações é tirada da Septuaginta. Então, os discípulos, os primeiros cristãos, usaram a Septuaginta, a tradução dos 70, para evangelizar. E quando os evangelhos estavam escrevendo os evangelhos, estavam ali fechando o Novo Testamento, os judeus, que não compactuavam com aqueles ensinamentos dos novos cristãos, eles então fazem um concílio, uma reunião. Então se reuniram lá todos os judeus, rabinos do judaísmo, e fizeram uma reunião que ficou chamada como Concílio de Jâmnia, que aconteceu no sul da Palestina. Nesse Concílio de Jâmnia, os judeus definiram: nós precisamos definir aqui qual é o cânone do Antigo Testamento, da nossa Bíblia. E eles fizeram 4 critérios para deduzir, para descrever qual seria o cânone da Bíblia hebraica. Quais são esses 4? Primeiro, deveria ter sido escrito na Terra Santa. Então todos os livros que não eram escritos na Terra Santa saíam fora da Bíblia. Segundo, teria que ter sido escritos somente em hebraico, nem aramaico e nem grego, só no hebraico. Terceiro ponto, os livros tinham que ser escritos antes de Esdra, que foi após o exílio da Babilônia, o retorno da Babilônia, por volta do ano 455, 428 a.C. E quarto ponto, os livros não podiam ter contradição com a Torá ou a lei de Moisés. Então, quando os rabinos judeus fizeram esses 4 critérios, esses 4 filtros, 7 livros ficaram de fora. O livro de Tobias, Judite, Sabedoria, Baruque, Eclesiástico e 1º e 2º Macabeus, e alguns capítulos de Esther e de Daniel, certo? Então, eles fecharam o cano. Então essa vai ser o nosso Antigo Testamento. Entendido até aqui? Então você tem a Septuaginta, que está em grego, com todos os livros, e os judeus então fizeram esse concílio para definir quais seriam os livros que estariam na Bíblia hebraica. Lembrando que todos esses 4 critérios não eram critérios espirituais, mas eram critérios nacionalistas. E nesse concílio de Jâmnia também foi aonde que houve a cisão, a separação do judaísmo e do cristianismo. Eles não, nós somos coisas diferentes, porque estamos acreditando aqui em coisas diferentes. Então separaram. Por que isso? Porque Jesus era judeu, os discípulos, os apóstolos eram judeus. Então eles foram formados, criados na religião judaica.
Então eles caminham para uma nova realidade. Então ali houve a cisão no ano 100 depois de Cristo no Concílio de Jão. Então, para vocês verem, então durante 300 anos, do ano 200, quando foi feita a tradução do hebraico para o grego, até o ano 100 depois de Cristo, por volta de 300 anos aí, havia as duas Bíblias normais, Septuaginta e hebraico, com os mesmos livros. Então, só após o ano 100 depois de Cristo, quando praticamente o Novo Testamento estava escrito, houve então essa separação e houve então essa retirada da Bíblia hebraica pelos judeus desses 7 livros que eu mencionei aqui. Entendido, gente? Então, aqui está a diferença das duas Bíblias. O que acontece? Depois, no ano de 1534, quando Lutero ele se revolta então contra a Igreja Católica, e acontece de novo o cisma, a cisão de Lutero com a Igreja Católica, ele traduz então em 1534 a Bíblia que antes estava escrita em latim, né, chamada Vulgata, que foi traduzida por São Jerônimo da Septuaginta do grego, do grego, do hebraico para o latim, que era, né, a língua do Império Romano, que é até hoje a língua da Igreja Católica, oficial da Igreja Católica. Ele traduziu então a Vulgata, né? Então Lutero traduz a Vulgata para o alemão, que até então estava só em latim, no ano de 1534. E quando Lutero traduz, ele traduz a Vulgata, a Bíblia normal, a Septuaginta, com os 7 livros que tem até hoje na Bíblia Católica. Então só no século XVIII que os protestantes retiram esses 7 livros da Bíblia, pegando a Bíblia dos hebreus, a Bíblia dos judeus, né? Então, no século XVIII, os protestantes então fecham então também o cânone deles e pegam então a Bíblia hebraica. Eles pegaram o Novo Testamento, que foi escrito pelos primeiros cristãos, e pegaram então a Bíblia hebraica, que foi com esses critérios que eu mencionei, traduzido, né, com os critérios que eu mencionei, para a Bíblia deles. Então aqui ficou então essa diferença. Os protestantes têm a Bíblia hebraica, que os judeus escolheram os livros, e os católicos têm a Bíblia da Septuaginta, que desde sempre esteve com os cristãos, esteve desde o início até mesmo com Jesus Cristo. Entendido, gente, a diferença das duas Bíblias? Se houver algum ponto aqui que você não entendeu, nós lembrando aí que durante essa semana nós temos aqui o número do WhatsApp, que você pode fazer aí a sua pergunta, a sua dúvida, que na sexta-feira a gente vai tentar, né, tirar aí as dúvidas que ficaram durante esse momento que nós estamos aqui falando. E a Igreja Católica, ela sempre manteve a Septuaginta como o Antigo Testamento. Vários concílios gerais, concílios regionais, reafirmaram e afirmaram que a Septuaginta, os livros que estão na Bíblia Católica, são divinamente inspirados pelo Espírito Santo. Foram escritos por homens, mas impelidos pela graça do Espírito Santo. Quando eu citei aqui há pouco antes, né, 350 citações do Novo Testamento referente ao Antigo Testamento é tirado dos livros da Septuaginta. Tanto é que os livros que não estão na Bíblia hebraica, na Bíblia protestante, só tem citações. Um exemplo, quando lá em Mateus, capítulo 27, versículo 43, há uma citação do Antigo Testamento, essa citação é de sabedoria, capítulo 2, versículo 13 e 18. Ou seja, sabedoria não faz parte da Bíblia protestante, mas ele está citado, o versículo, no Evangelho de São Mateus. Quando também Mateus escreve dizendo, né, referente, citando o Antigo Testamento, quando diz assim, né, eis que uma virgem conceberá e dará à luz. Quando essa palavra virgem, ela está escrita onde? Na Septuaginta, está escrita na tradução grega. Porque na tradução hebraica está dito uma moça, uma jovem, mas não está especificando se é uma virgem ou não. Na tradução grega, que é a tradução da Igreja Católica, está escrito uma virgem. Então, só para vocês verem que o Novo Testamento, quando cita o Antigo Testamento, ele está citando a Septuaginta, os livros que contém na Bíblia Católica. Dando prosseguimento aqui, então, né, fazendo esse pequeno parênteses aqui para explicar os dois no Antigo Testamento, vamos então caminhando aqui. Para que a gente possa compreender então aí as datas,
da Bíblia, né, do Antigo Testamento, Jesus Cristo, ele é o centro do tempo, né? Tanto é que foi dito depois que Jesus nasceu, então foi criada essa linha do tempo, né? Onde Jesus nasceu aí por volta do ano 0, não especificamente o ano 0, mas é dado como o meio do tempo, é o nascimento de Jesus. Então Jesus divide o tempo, antes de Cristo, depois de Cristo. Então Jesus está na divisão do tempo. O Antigo Testamento está antes de Cristo. Antes de Cristo. E como que funciona? Se Cristo está no centro, por volta aí do ano 0, mais ou menos, por volta, né? Não especificamente no ano 0, significa que a gente vai contar o tempo antes de Jesus do maior para o menor, né? Então, antes de Jesus, a gente conta do maior para o menor, do maior até chegar no 0, que é então o nascimento de Jesus. E depois de Jesus, a gente vai contar do 0 sequencial, como a gente conta hoje, né? O ano passado foi 2019, estamos em 2020, ano que vem é 2021. Se nós estivéssemos antes de Cristo, seria o contrário. O ano passado foi 2021, estamos no ano 2020 e o ano que vem 2019. Antes de Jesus, o tempo era contado do maior para o menor. Não é só para a gente poder fazer aqui um parêntese para que você possa compreender. Então, Cristo é o centro do tempo. Antes de Cristo, depois de Cristo. Como está organizado, então, o Antigo Testamento? O Antigo Testamento, ele não está organizado em tempo cronológico, né? Mas está organizado em blocos. É como se você tivesse na sua casa uma prateleira e você fosse organizar os livros nessa prateleira. Você vai organizar em blocos, né? Esse aqui é livros de romance, aqui é livros de história, aqui é livros de contos, aqui é livros de poesias, né? Então, não significa que aquela sua organização foi feita por data de escrito, mas foi feito por blocos, por temas, podemos assim dizer. E o Antigo Testamento está organizado dessa maneira. Então, nós temos 4 blocos no Antigo Testamento. O primeiro bloco é feito com 5 livros e se chama Pentateuco. Daí o nome Pentateuco. Penta significa 5. É interessante que só fazer um parênteses aqui também. A seleção brasileira, por exemplo, a gente diz que ela é pentacampeã. Por quê? Porque ela tem 5 títulos mundiais, né? Então o número 5 significa penta. Penta, 5. Então os 5 primeiros livros da Bíblia nós chamamos de Pentateuco. Quais são esses livros? O Gênesis, o Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Esses livros narram da criação do mundo, os patriarcas, o povo de Deus no Egito, a entrada do povo de Deus no Egito, a saída do povo de Deus do Egito, a caminhada do povo pelo deserto, né? Termina aí quando o povo está perto de entrar na Terra Santa, é fechado então no livro de Deuteronômio. Depois do bloco do Pentateuco, nós temos o bloco dos livros históricos, que são aqueles livros que narram as histórias dos reis, a história história do povo de Deus, né? Como o povo foi se organizando na terra prometida, suas quedas, suas glórias, os exílios. Então está escrito nos livros históricos. Quais são os livros históricos? Josué, Juízes, Ruth, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas, Esdras, Neemias, Tobias, Judite, Esther, 1 e 2 Macabeus. Então são os 16 livros do bloco dos livros históricos. Depois dos livros históricos nós temos os livros sapienciais. São livros de saber. Sapienciais significa saber, sabedoria. São os livros de sabedoria do povo judeu, do povo de Israel. Quais são esses livros? Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cânticos, Sabedoria e o Eclesiástico. Lembrando que algumas Bíblias, o livro do Eclesiástico vai vir escrito Siracidas, né? Mas é o mesmo livro. Eclesiástico e Siracidas é a mesma coisa. Então esses 7 livros, eles tratam aí da sabedoria do povo judeu,
os seus poemas, os seus cânticos, os seus provérbios, a sua sabedoria. Depois nós temos os livros proféticos dos profetas. E os livros proféticos estão divididos em dois grupos, dos profetas maiores e os profetas menores. São 18 livros, né? Então os profetas maiores, Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Daniel, Baruque e Ezequiel, né? São os profetas chamados profetas maiores. E depois os profetas menores, Oséias, Amós, Miqueias, Joel, Abdias, Jonas, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Essa ideia aqui de maiores ou menores não é por conta que a estatura não é maior ou menor, mas é por conta dos escritos, né? Os escritos menores é porque há poucas informações, são livros pequenos, tem pouco conteúdo, então chamados de livros menores. Os livros maiores, que contêm, né, mais conteúdo, que tem mais capítulos, alguma coisa assim. Uma coisa que nós não vamos adentrar em cada livro específico, porque o nosso tempo aqui não é possível, talvez em um outro momento nós podemos aí fazer um dia só do Pentateuco, para a gente falar específico de cada livro, um dia só dos históricos, mas hoje a gente vai fazer aqui um geralzão, né? Para que a gente possa aí dar uma compreendida melhor nas escrituras sagradas, naquilo que o Antigo Testamento tem revelado para nós e quer revelar para nós. Qual é o centro da mensagem do Antigo Testamento? Qual que é o central da mensagem do Antigo Testamento? A primeira coisa desse central do Antigo Testamento é nos dizer que Deus é o Senhor, e Deus é Senhor e Criador de todas as coisas. Dele provém todas as coisas. Ele é o início de todas as coisas. Tudo começa nele. Tudo é para Ele. Tudo converge para Ele. E tudo termina com Ele. Essa é a grande mensagem central do Antigo Testamento. E como que isso se dá? Como que isso acontece? Então nós temos nas primeiras páginas da Bíblia, nos primeiros capítulos, a criação do universo, a criação das coisas, toda a criação que existe é narrada lá nos primeiros capítulos. Não significa necessariamente que tudo aconteceu daquela maneira, mas ali está escrito para que nós saibamos e compreendamos que aquilo ali que está escrito nos mostra uma única coisa: Deus é o Senhor e Criador de todas as coisas, né? Quando a gente lê, por exemplo, lá que diz que Deus criou o céu e a terra em 6 dias e descansou no 7º, o escritor sagrado está aqui falando de uma alegoria, né? Não significa que Deus tenha exatamente, pode ser que sim, mas pode ser que não, mas que Deus tenha exatamente criado tudo em dias de 24 horas como nós conhecemos hoje. Apocalipse, por exemplo, vai ter uma citação muito interessante que diz assim: para Deus um dia são 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Então Deus não está preso no tempo como nós. Deus não está preso no tempo como nós. Ele é onisciente, Ele é onipresente, Ele é onipotente. Ele está acima dessas do tempo. Deus enxerga o passado, o presente e o futuro junto, tudo junto. Ele está acima desse nosso tempo como nós vivemos aqui hoje, né? Marcado por dias, horas, meses, semanas, anos. Deus está acima disso. Ele é Deus, Ele é Senhor e Criador de todas essas coisas. Então nós vemos aí a narração nos primeiros capítulos da criação, mostrando para nós uma única verdade: Deus é o Criador de todas as coisas. É isso que precisamos saber. Ele é o Criador. A maneira como foi feita, como se criou, é algo à parte, né? Mas Deus é o Criador. Depois, caminhando, a gente vê a criação do homem e da mulher, a queda do homem e da mulher, né? A entrada no mundo do pecado original e aquele paraíso maravilhoso que Deus criou para o homem como ápice da criação, a coroação da criação. O homem então perde aquela graça, aquele benefício, né, por conta do pecado. Nasce então ali o pecado original, como vai dizer para nós também lá no Novo Testamento,
que por um só homem entrou o pecado no mundo, mas também por um só homem, Jesus Cristo na cruz, deu a cada um de nós o direito à salvação. Então Deus prepara ali, nasce ali o plano de salvação, lá no paraíso, quando Deus começa ali a arquitetar, planejar, fazer acontecer, executar o seu plano de salvação. E ele perpassa por aqueles grandes primeiros homens ali do início dos capítulos primeiros da Bíblia. Nós vamos ver ali a figura de Noé, do dilúvio, da Torre de Babel, até a gente chegar em Abraão. Abraão é o marco inicial do processo de revelação de Deus, de escolha de Deus de um povo. Deus escolheu Abraão para em Abraão revelar ao mundo a sua salvação. E faz ali em Abraão uma promessa, né? Abraão já era um homem idoso, juntamente com a sua esposa, e Deus fez uma promessa, que Abraão seria pai de uma multidão. De Abraão nasceria uma multidão. Então de Abraão ali nasce então a promessa de salvação. E aí nós temos a figura dos três patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó. Jacó também é chamado de Israel. Por que de Israel? Nós temos uma passagem lá no livro do Gênesis, né, que Jacó briga com o anjo e depois é dito, né, seu nome será Israel, porque brigastes com Deus e vencestes. Então ele recebe o nome de Israel. De Jacó passa a se chamar então Israel. Daí, gente, uma curiosidade interessante. Por que a gente fala os israelitas? Israelitas são os filhos de Israel. Então os filhos de Israel são chamados então de israelitas. Nós vemos então o nascimento de Israel, de Jacó, dos seus 12 filhos, as 12 tribos, né, que nascem a partir ali de Jacó, a descida deles para o Egito, porque vendeu José, seu irmão, né, um dos 12, José é o penúltimo, né, dos filhos de Jacó. Depois de José só tem Benjamim, filhos da esposa predileta de Jacó. Então ali nasce, eles descem para o Egito. No Egito ali eles vivem um período de 400 anos. O povo de Deus desce para o Egito e fica um período de 400 anos. Então os escritores sagrados, os estudiosos vão dizer que mais ou menos Abraão nasce no ano 2000, aliás, no ano 2000 antes de Cristo. Então 2000 anos antes de Jesus nascer é o nascimento de Abraão. Então, fazendo essas contas, o povo de Deus então desce para o Egito por volta do ano de 1870 a.C. Então, mais uma vez, eu estou dizendo para vocês como funciona o Antigo Testamento, né? É do maior para o menor. Então, Abraão nasce no ano 2000 antes de Cristo, e ele desce para o Egito, Jacó desce para o Egito por volta do ano de 1900 antes de Cristo, né? Então 100 anos aí de Abraão até Jacó. Eles ficam ali por volta de 400 anos escravos, né, no Egito. Eles não ficaram 400 anos escravos, né? Isso é muito bom a gente lembrar. O povo de Israel não ficou 400 anos escravos no Egito. Eles ficaram escravos por volta apenas de uns 150 anos só, né? Não foi os 400 anos todos, não. Durante muito tempo aí, o povo de Deus era um povo maravilhoso ali no meio dos egípcios, né? Então, somente no final, 150 anos mais ou menos, que eles se tornaram escravos dos egípcios. Por volta do ano de 1446 a.C., acontece o êxodo, a saída do povo de Deus do Egito, caminhando rumo à terra prometida. Interessante aqui, queridos, que a caminhada que o povo de Deus ia fazer do Egito até a Terra Santa daria por volta de 3 meses. 3 meses eles estariam ali na Terra Santa. Mas por conta do pecado daquele povo, de não ter acreditado e confiado em Deus, eles ficam andando no deserto durante 40 anos, até que aquele povo morresse, né, que pecaram, para que um novo povo entrasse na Terra Prometida. Então o povo de Deus entra na Terra Prometida por volta do ano de 1400 a.C. Eles conquistam ali a Terra Prometida sob o domínio de Josué.
E no ano de 1250, mais ou menos, inicia 1250, 1350, inicia ali o período dos juízes. O período dos juízes foi um tempo de 250 anos. O que são esses juízes? Depois que Josué então morre, não houve um sucessor de Josué, como Josué foi o sucessor de Moisés. Então Deus suscitou entre o povo de Israel vários juízes, homens, mulheres, que defendiam o povo de Deus dos bárbaros, dos povos ali que atacavam o povo de Deus. Então houve vários juízes, entre eles nós podemos citar o Sansão, Gedeão. E o último juiz foi Samuel. Então Samuel é o último juiz da era dos juízes. É Samuel, por exemplo, que vai ungir o primeiro rei de Israel por volta do ano 1000 a.C., o rei Saul. Saul governa ali por poucos anos. Depois o próprio Samuel unge Davi como o rei de Israel, o grande rei de Israel, Davi. Segundo a palavra, vai dizer que Davi tinha um coração segundo o coração de Deus. É de Davi que nasce a promessa, de que Jesus também lá no Novo Testamento vai ser chamado o filho de Davi. Davi tem um filho, tem vários filhos aliás, mas um deles se torna o seu sucessor do trono, Salomão. Salomão ele é o responsável então por construir o templo de Jerusalém e fazer várias alterações no processo de organização de Israel. Mas Salomão não é um rei que anda segundo o coração de Deus, se envolveu com muita idolatria, e no ano da sua morte, em 930 a.C., acontece então o cisma, a divisão das tribos de Israel. As 10 tribos do norte se rebelam contra 2 tribos do sul, e ele se torna 2 reinos. O reino do norte tem a sede na Samaria, sob o domínio do rei Jeroboão, filho de Salomão. E o reino do sul, com a sede em Jerusalém, tem então o domínio sobre o rei Roboão. Lembrando aqui que a linha da realeza permanece com Roboão, Judá é a tribo por excelência que tem a linha da realeza. No ano de 722 a.C., o Império Assírio ele destrói a Samaria e destrói também o reino do norte. Acontece aí a separação, a destruição aí do reino do norte. E no ano de 586 a.C., acontece também a destruição do templo de Jerusalém pelos babilônicos, o reino do sul. E esse povo, ele é deportado para a Babilônia, levados escravos para a Babilônia. No ano de 539 a.C., o povo retorna da Babilônia, porque a Babilônia foi conquistada por um povo, os medos e os persas, sob o domínio aí do rei Dario. Então, esses povos tinham um modo de organizar diferente dos babilônios. Então, eles mandam aquele povo voltar de novo para sua cidade, sua terra de origem. E no ano de 539, sob Esdras e Neemias, acontece uma grande reforma na religião judaica. É aqui que começa a se caminhar para fechar então os escritos do Antigo Testamento. Esdras era um sacerdote, um escriba, que muito conhecedor das leis. Esdras e Neemias, o tempo de Esdras e Neemias. Nesse tempo aqui inicia então a reconstrução do templo de Jerusalém. E aqui tem um fato muito interessante, que foi nessa época de 539 a.C. que os israelitas passam a se chamar de judeus. Por quê? Porque a tribo do sul, como eu mencionei, era formada por 2 tribos só. A tribo de Judá e a tribo de Benjamim. Enquanto o reino do norte foi nas outras 10 tribos. Como a maioria das pessoas que foram deportadas para a Babilônia eram judeus, quando retornam, esses homens, a maioria deles eram judeus, então é chamado, judeus assim, filhos de Judá, da tribo de Judá, então é chamado os homens de Judá, da tribo de Judá. Os homens da tribo de Judá, judeus. Daí origina o nome judeus e também o nome da religião, judaísmo. Nasce aí nesse período de 539.
Aí nós temos um tempo de 225 anos chamado Tempo de Paz, onde não há nenhum registro histórico sobre esse tempo. A gente só vai ter registro histórico depois, no ano de 175 a.C., que é chamado a Revolta dos Macabeus, que durou em 75 até 63. E depois da Revolta dos Macabeus, a gente vê depois no livro dos Macabeus, quando os judeus e os romanos eles fazem um pacto de paz, uma aliança, e aí a gente vai caminhando já para entrando no Novo Testamento, que é por volta do ano 3 a.C. até o ano 0, que se dá mais ou menos aí o tempo do nascimento de Jesus, e inicia então o Novo Testamento. Então aqui fiz uma linha do tempo bem rápida e resumida, para que a gente possa entender do que se trata então o Antigo Testamento, que inicia lá com a criação do mundo até chegar a Jesus Cristo. Eu sei que muitas pessoas são tomadas, levadas a olhar para o Antigo Testamento e falar assim: o Deus do Antigo Testamento é um Deus cruel, um Deus que mata, diferente do Deus do Novo Testamento, que é um Deus amor, que é um Deus maravilhoso, um Deus bondoso. Mas na verdade, tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento, o Deus é o mesmo. O Deus é o mesmo. Jesus Cristo, por exemplo, ele vai dizer, aos escribas, aos fariseus, dizendo o seguinte: Deus permitiu o divórcio por causa da dureza de vossos corações. Então ele está dizendo ali que Deus é o mesmo. Jesus Cristo veio ao mundo fazer o quê? Mostrar que Deus é amor. O povo do Antigo Testamento, queridos, só para a gente entender uma coisa, eles olhavam para a realidade das coisas diferente como nós enxergamos hoje. Tudo que acontecia era ação de Deus, e eles atribuíam isso a Deus. Tudo isso era ação de Deus. Então, se o povo, eles olhavam para Deus como se Deus fosse um ventríloco, e o povo fosse os bonequinhos manipulados por Deus, Então, esse povo então colocava toda a culpa dos seus fardos, dos seus pecados, das suas falhas, como se fosse a ação de Deus sobre o mundo, sobre as realidades. Então não é bem assim. Deus é de verdade amor. Deus é amor. Deus é amor e nos quer por amor e para o amor. Então, uma última dica a falar, para que a gente possa melhor compreender o Antigo Testamento, não tem outro jeito, é ler. Você precisa sentar, pegar a sua Bíblia, escolher um cantinho aí na sua casa e ler. Leia a Bíblia todos os dias. Leia a Bíblia todos os dias, que você vai começar a chegar ao conhecimento daquilo que Deus quer revelar. É por meio da escrita da palavra, a leitura da palavra, que a gente conhece Deus. Então fica aqui algumas pequenas reflexões sobre o Antigo Testamento. Qualquer dúvida, mande aqui a sua pergunta no WhatsApp, que está na descrição desse vídeo, que nós tentaremos responder o máximo que puder para cada um de vocês. Agradeço a oportunidade de estar aqui e que Deus abençoe a cada um de nós. Agradecemos a Gisélio por nos ajudar a ter uma compreensão um pouco melhor a respeito do Antigo Testamento. E nós chegamos aqui no final deste segundo encontro. E já convidando a todos para que amanhã continuemos juntos, estudando a Palavra de Deus. O tema de amanhã será Novo Testamento. Estudaremos sua composição, sua formação e como melhor compreendê-lo. Esperamos vocês. Divulgue nossa semana catequética. Fale com seus vizinhos, sua família, seus amigos. Vamos fazer dessa semana um grande encontro de aprendizado. Também durante essa semana, aqui na descrição do vídeo, está disponível o número de telefone e o WhatsApp, e você poderá enviar a sua dúvida. E na sexta-feira faremos uma super live Tira Dúvidas, onde responderemos a todas as perguntas e dúvidas enviadas. Antes de encerrarmos, entreguemos nossas vidas nas mãos do Senhor. Divino Espírito Santo, amor do Pai e do Filho, eu vos peço, acalmai meus nervos, amansai meu gênio, dominai meus ímpetos, pacificai meu coração, renovai meus sentimentos, iluminai minha mente, dirige minha vontade, apossai-vos de minha liberdade, aumentai a minha fé, firmai minha esperança, abrasai-me na caridade,
concedei-me vossos dons e frutos. Por Jesus Cristo, a quem seja dada a glória por toda a eternidade. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Fiquemos todos na graça de Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenha todos uma boa noite